Oi pessoal, voltamos com mais um vídeo no nosso canal Concurseiros Online. Antes, não esqueça de inscrever-se no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Logo abaixo aí tem o nome inscreva-se, você clica nele, ative o nosso sininho, coloque em todas, pois toda vez que postarmos um vídeo novo você será avisado. Não esqueça também de compartilhar com seus amigos para que outras pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. Deixe o seu like para que o YouTube possa nos indicar para outras pessoas. Então hoje nós vamos falar sobre artigo. Você não sabe o que é o artigo? Entenda de uma vez. A gente vai entender o que é o artigo definido, o artigo indefinido, as definições, as classificações, as combinações. O artigo é bem simples, ele é bem fácil. Geralmente ele aparece nas provas de concurso público e não é muito difícil de você identificar, não. É bem tranquilo. O que é o artigo? Artigo nada mais é a palavra que colocamos antes do substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo. Presta bastante atenção aqui, eu até marquei. Antes do substantivo, o artigo você vai determiná-lo ou indeterminá-lo. Você pode saber quem é ou pode não saber quem é. Nós temos o artigo definido e temos o artigo indefinido. O artigo ele se divide nessas duas partes. Nos definidos, o nome já está dizendo, especifica o substantivo individualizando-o. Ou seja, eu sei identificar quem é a pessoa na qual eu estou falando. Então, ele é o, a, os e as. Já os indefinidos, ele generaliza o substantivo, caracterizando com imprecisão, algo vago. Presta atenção aqui, o definido, ele especifica, eu sei de quem eu estou falando. O indefinido, ele generaliza, eu não sei de quem eu estou falando. É algo vago. Uma, uns e umas. A gente vai entender melhor quando eu colocar os exemplos para vocês. Vamos lá. Nos definidos, eu tenho a escola está sendo reformada. Observe aqui, quando eu digo a escola, eu sei qual é a escola que eu estou falando, é uma escola específica. Quando eu digo assim, as uvas estão estragadas. Quando eu falar as uvas, dá para entender que a pessoa na qual eu estou falando, ela sabe de que uva eu estou me referindo. O vaso caiu. Também eu sei qual é o vaso. Já no indefinido, não tem como eu determinar. No caso, eu vou dizer assim, um aluno saiu da escola. Um aluno, mas que aluno? Pode ser qualquer aluno. Se eu digo, uma casa foi reformada. Que casa? Pode ser qualquer casa. Pode ser a casa do meu vizinho, pode ser a casa da outra rua. Então, não dá para me determinar que casa que foi reformada. Viram umas pessoas aqui. Que pessoas? Pode ter vindo qualquer pessoa, não dá para me saber quem é. Então, você pode observar, quando eu falar escola, eu sei, a pessoa na qual eu estou falando, ela sabe da escola que eu estou me referindo. As uvas, dá para identificar. O vaso, dá para identificar. Já indefinido, não. Um aluno, não sei quem é. Uma casa, não sei quem é. Umas pessoas, não sei quem é. Então, definido, o nome já está dizendo, eu consigo identificar. Indefinido, eu não sei quem é. Observação. O artigo, quando analisado isoladamente, ele não apresenta significação. Presta atenção aqui, Artigo analisado isoladamente não apresenta significação, ou seja, porque ele é uma palavra vaga. Não tem muito significado. A, as, o, umas. Então, ele é bem isolado. Não tem muito significado. Quando estiver na oração, ele determinará um substantivo, com o qual concordará em gênero e número, e exercerá a função sintática de adjunto adnominal. Para quem não sabe, gente, o artigo, ele pode ser classificado em definido e indefinido. E ele faz parte daquelas classes de palavras variáveis. No caso, ele varia em gênero e número. Lembrando que quando eu me referi a gênero, eu estou falando de masculino e feminino, número, singular e plural. Então, observe aqui, quando estiver na oração, ele determinará um substantivo com o qual concordará em gênero, ou seja, masculino e feminino, e número,
singular ou plural, exercerá a função sintática de adjunto adnominal. Gente, ó, função sintática, como a gente já viu aí no nosso canal, tem uma aula falando sobre função sintática. Se você ainda não assistiu, procure ela aí no nosso canal que você vai conseguir entender melhor o que é a função sintática. Então, na função sintática, a gente já sabe que ele exercerá a função sintática de adjunto adnominal. Então, é bem simples, bem fácil de você identificar. O artigo também ele tem algumas combinações. Que combinações são essas? É a união da preposição com outras palavras sem perder a forma. Um exemplo, quando eu junto a preposição e o artigo, eu vou fazer uma combinação e ele não vai perder a forma. Vamos entender melhor aqui nos nossos exemplos. Eu tenho a preposição a com o artigo o. Quando eu junto eles dois, eu vou formar o ao. A preposição a com o artigo os. Quando eu juntar os dois, eu vou formar o aos. E assim sucessivamente, ó, de com o, dó, de com os, dós, em com o, nó, em com os, nós, por com o, pelo, e assim sucessivamente, ó. Vamos aqui para os indefinidos, ó. De com dum, de com uns, duns, em com num, em com uns, nuns, de com uma, duma, de com umas, dumas, em com uma, numa, em com umas, numas. Então, é bem simples, bem fácil essas contrações, certo? E aqui você pode observar, ó, a crase. Como vocês viram, a crase é coisa de mulher, né? Então, quando eu junto o a com o a, dá o a craseado. Quando eu junto o a com o as, dá o as craseado. Então, vocês podem observar, ó, que aqui eu tenho o masculino, aqui o feminino, certo? E aqui desse lado eu tenho o plural, e aqui também é um plural. Então, é bem simples, bem fácil. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi nosso vídeo de hoje. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal, compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe o seu comentário se você gostou, alguma sugestão de vídeo de português. Deixe o seu like para que outras pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. E tchau, até o próximo vídeo.